Então lembre-se disso. Se ele está na escuridão, o que eu tenho que jogar na escuridão? Luz. Vamos lá. Discernimento espiritual das trevas. Nós chamamos de mapeamento espiritual, alguns chamam, eu já chamei de sondagem espiritual, mas a palavra certa é discernimento espiritual. É um processo de discernimento, em que se compara as informações da história de uma pessoa, colocando-os em mapa, em um gráfico. Aí eu dei para vocês, está no livro de vocês, no final, no último capítulo, está um questionário. Gente, tem alguns questionários, por exemplo... Tem um muito famoso aí da missão Ágape, está por aí. E tem outros questionários que vieram de outros países, por exemplo, tem muito lá da América, do pastor Neil Anderson, tem um do Peter Wagner, tem um do pessoal da escola da Terceira Onda do Espírito. São questionários em que ele coloca assim, pecados daquela tradição, daquela nação. No nosso aí eu botei os pecados normais, brasileiro, pronto. Eu dei uma brasileirada. Para quê? Para a gente não ficar se envolvendo com coisas que a gente nunca nem ouviu falar, tá bom? As informações colhidas são usadas na guerra espiritual com o fim de arrancar as pessoas da mão do inimigo. Então a pessoa foi chorar e falou assim, pastor, eu me envolvi com um exemplo, tá? Eu me envolvi com uma seita XYZ. Pastor, eu nunca ouvi falar nessa seita. Não importa o que você pensa, importa foi o que ela fez. Então você tem que dizer, em nome de Jesus, eu peço perdão por todo envolvimento que eu fiz naquela seita, com aquele evento, o dinheiro que eu investi naquilo ali. Você tem que fazer a pessoa desautorizar. Eu falei quando eu estava começando aqui sobre visão aberta, lembra disso? Tem pessoas que vêm do espiritismo, da Umbanda, da Quimbanda, com visão aberta, vendo demônios. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia revela o mundo espiritual? Sim. Mas quem na Bíblia vê demônio? Vê. Me ajudem aí. Viu. Jó, Deus autorizou o diabo lá arrasar a vida dele. Foi prova. Mas Jó viu o demônio, gente? A Bíblia diz que Satanás estava diante do profeta, do sumo sacerdote Josué, para lhe acusar. Josué viu isso, gente? A única pessoa que aparentemente vê o diabo é Jesus. Quem mais vê, gente? Cuidado com gente que diz que vê demônio. Isso é experiência minha. Isso não é doutrina bíblica. Vou dizer que falo eu, Paulo. Pessoas que veem os espíritos imundos são pessoas que não rejeitaram poderes paranormais que adquiriram nessas religiões ou que receberam de mãe, de vó, de avô, de pai, de parentes. Entenderam isso? Na Bíblia nós vemos anjos. Desde o Éden, desde Gênesis até Apocalipse. E Apocalipse, então, é uma anjarada, meu irmão. São miríades de miríades, são milhões de milhões. Lá no livro do Gênesis tem um anjo com a espada de fogo aguardando o caminho para a árvore da vida. Não é isso, gente? Não é? A Bíblia mostra anjo o tempo todo. Jacó viu o anjo de Manaim. Ele viu 2 exércitos de anjos de Manaim. Abraão recebe anjo em casa. Anjo vai buscar Ló de dentro de Sodoma e Gomorra. Um anjo do Senhor visita Jerusalém e destrói o exército de Senaqueribe. A gente vê anjo o tempo todo, gente. Então presta atenção. O discernimento não é adivinhação, ele é inteligente. Quando a pessoa confessa o envolvimento em qualquer pecado, eu tenho que fazê-la pedir perdão ao Senhor Jesus e reclamar o poder do sangue sobre a vida dela. O mapeamento espiritual é como uma grande luz lançada numa região escura, permite-nos ver a estratégia do inimigo, expõe os planos ocultos de Satanás e as respectivas causas que viabilizam a exploração demoníaca. Uma leitura correta dos sintomas é um genuíno ponto de partida para uma libertação eficiente. Infortúnios, doenças estranhas, tentações incomuns, perturbações, perseguições variadas de fundo espiritual de caráter hereditário podem caracterizar o que definimos como cativeiros espirituais. Pastor, eu tenho um cativeiro na área financeira. O que eu busco? Desobediência no altar. A pessoa fala assim, não, quando eu ficar rico, eu vou dar aquela oferta para o Senhor, para a igreja. Essa pessoa vai ficar rica, gente? Porque a Bíblia diz o quê? Ser fiel no pouco
Então, você vai por muito e sobre muito eu te colocarei. Quando que há um problema financeiro grave? Quando ele quebra princípios administrativos. A Bíblia fala, principalmente os Provérbios, fala para o quê? Para você não gastar mais do que você ganha. A Bíblia fala para você não ser fiador. Eu posso ser seu fiador? Posso. Quando você quer, aqui é R$100 por mês, é R$1.000 por mês. Eu faço as contas, bom. Se ele não puder pagar os R$100, eu vou poder pagar? Eu vou tirar o pão da mesa do meu filho? Eu vou poder tirar o sustento da minha casa? Então eu não posso ser seu fiador nesse caso. Porque se você falhar, eu não tenho como te pagar. Aí vão tomar o meu colchão, minha cama, e vão tomar minha casa por causa de você. Isso é um princípio, isso não é maldade. Ai, pastor, mas é meu amigo, é meu irmão. Se ele não pode, eu também não posso. Quando que há problema financeiro? Quando há investimento, já falei aqui, nas trevas, a pessoa mata ou paga para matar bicho, matar gente, matar bode preto. Quando há problema, quando há sangue inocente derramado, Caim mata Abel, você vai ser peregrino, vagabundo, não vai ter emprego, você vai trabalhar, a terra não vai dar a sua força, tudo ao teu lado vai morrer, aquele que te contar vai querer te matar, pastor, começa uma empresa, morre, eu começo um negócio, morre, as coisas. Então eu busco sangue, eu já busquei impureza no altar, desobediência, deslealdade, sangue. Existe uma maneira de você enxergar a razão pelas quais a pessoa não colhe. Ela não colhe porque ela não semeia. Gente, quanto mais você trabalhar, mais você vai receber. Então tem gente que não quer semear, mas quer colheita. Não vai ter nunca. Então o discernimento espiritual, ele passa, o homem lá, ele estava conversando com o irmão na hora do almoço, o irmão é mulherengo. O que está por trás da vida de um homem mulherengo? Ah, pastor, é um espírito imundo? Pode ser, mas o que está sustentando a ação dele? Qual o pecado? Gente, ele precisa provar que é macho. O que ele sofreu? Abuso. Alguém fez ele de menininha. Então, quando ele lembra, em vez dele perdoar, ele continua odiando o abusador. Ele não libera o acusador. O abusador, perdão, aquele molestador. Então, ele tem que provar toda hora para ele mesmo que ele é homem, então ele fica com uma, fica com outra, fica com outra, fica com outra. É assim que funciona. Eu preciso discernir por onde aquele espírito imundo, qual foi a porta de entrada dele. Quando você fecha aquela porta, já era. Você liberta o cativo. Discernimento é a mira da libertação. Eu vou apontar, fracasso crônico associado à história de suicídios, ira incontida associada à história de homicídios e crimes, insanidade, colapsos mentais crônicos ou cíclicos na família inteira, transferência familiar de comportamentos e vícios, quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos, normalmente ligado ao envolvimento com ocultismo, com trevas, com bruxaria, com feitiçaria. Essa palavra em Isaías fala sobre o rei Saul. Lembra que o rei Saul vai buscar a feiticeira de Endor? Lembra disso? É por isso que Jonatas morre. Envolvimento com macumbaria dá isso aqui. Perda de filhos, viuvez precoce, cadeias pecaminosas de caráter hereditário, enfermidades repetidas ou crônicas, sem que a medicina consiga diagnosticar, e principalmente, se ela ser passada de pai para filho, esterilidade crônica, quadros de desintegração familiar, insuficiência econômica contínua, principalmente se a pessoa ganha muito dinheiro, situação crônica de perdas repentinas, acidentes e cirurgia. Tem gente que num um ano, sem exagero, a pessoa faz mais de 30 cirurgias. 30. Períodos de memória na infância apagados e tendência ao surto. Explorando fortaleza. Então, peraí. O espírito imundo, a arma da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Não é isso? 2 Coríntios 10, 3-5. Presta atenção que agora essa parte é importante. A pessoa vem te procurar.
pastora, pastor, meu irmão, meu obreiro, você chama do que quiser. Eu tenho uma questão que eu não consigo resolver. Eu tenho uma questão que eu acho que é espiritual, eu já tentei de tudo e eu não consigo resolver. Quando você vai enfrentar inimigos, foi assim que a gente começou, você envia o quê? Espiões. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente, ele disse, tinha 2 espiões, e ele disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Esses 2 textos são os textos que dão fundamento para o tal do demônio territorial. Vai lá espiar a terra. Vocês vão entender isso já. Isso é bobagem, tá, gente? Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habito é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Demônio habita na terra? Ele habita em quê? Em seres humanos. Quando o espírito imundo sai do homem, Mateus 12 e Lucas 11. O espírito imundo, ele sai, diga, do homem. Ele anda por lugares áridos. Ele anda por lugares? Anda. Ele busca repouso, mas não encontra. Ele volta para sua antiga casa. Preste atenção nisso. Pastor, eu estou indo numa casa, e a casa, vou lá orar com um time de intercessão. A casa é mal assombrada. Não é. Tem pecado dentro da casa. Tem pecado celebrado dentro da casa. Tem esconderijo ali. Tinha um menino, uma criança que manifestava. E eu e Fabíola falamos, sempre que... Mas como é que começa? A gente começa, não, porque é assim, porque a família é assim, porque é assado, porque a casa é mal assombrada. Eu falei, quando é que essa criança manifesta o espírito imundo? É normalmente quando ele desce para brincar, era um tipo eles chamavam de sótão, normalmente sótão fica em cima, né? Porão. É quando ela vai brincar no porão. Quando a criança ia para o porão, aí manifestava, era um demônio cego e mudo. Cego e mudo, por quê? Por que o espírito imundo não quer que a criança fale? Por quê? Senão ele vai ser denunciado. E a criança ficava com medo, então ela fechava os olhos, ela foi apavorada lá embaixo de alguma maneira. Lá embaixo aconteceu alguma coisa. Eu perguntei, quem é que mora aqui? Era o avô, agora o avô morreu. O avô abusava daquela criança. E ameaçava aquela criança. Agora ele já era quase adolescente, estava com 11 anos. Mas toda vez que a mãe falava assim, tá de castigo, vai para o porão, manifestava lá, entendeu? Aquela criança foi vítima de um abuso. Uma sequência de abuso. É por isso que manifestava mudez e cegueira espiritual. Então a gente que trabalha com intercessão, a gente tem que ter o quê? Compaixão. E a gente tem que baixar o tom de voz. E não se faz libertação de criança sem a mãe e o pai perto. Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter? É que às vezes o endemoniamento infantil parece pirraça. Eu estava em São Paulo e tinha uma menininha lá, horrível. A mãe já trouxe a menina e falou assim, essa aqui é uma bênção, mas essa aqui é o diabo, pastor. Ela, mãe, falando isso, eu falei, cadê o pai? Quando eu fui botar a mão na cabeça da menina, manifestou um demônio com muita rebelião. Esses chamados hereis, demônios infantis, eles não são pequenininhos, repara. Você expulsa Cosme e Damião, mas fica o tal do Dom lá, que eles trabalham em 3. Os espíritos mais perseverantes são aqueles que você acha, não, espírito infantil. Horrível. Aí teve uma hora que eu falei, essa criança está fazendo pirraça. Quando eu pisei no pé dela, mas eu pisei, estava com um sapato, assim, bonita aquela sola, que eu pisei no dedinho dela, ela olhou para mim e falou assim, você não acredita que eu estou aqui? Então, tomem cuidado e façam isso num ambiente de preferência protegido. No meu caso, não deu para fazer, a igreja era enorme,
Eu estava lá pregando naquela igreja enorme, manifestou a criança, a família toda estava lá. Agora, o problema era a criança? Criança endemoniada, o problema está em quem? Nos pais, sempre. Sempre nos pais. Ou então os pais não deram a proteção espiritual devida, deixaram, abandonaram, entregaram na mão de alguém, ou os pais tomaram para si filhos que não são seus, adotaram. Esses são os casos que são sempre que a gente fica assim, a gente toma mais cuidado. Então eles vão observar a terra. Então o mapeamento o que é? É você enxergar aquilo que você não está vendo. Discernindo castas demoníacas. Vamos falar de criança aqui. Ó. Senhor, tem misericórdia de meu filho. Lembra que nós usamos isso aqui para falar do entuchano? Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus repreendeu o demônio. Era um problema espiritual ou era um problema natural? Era um demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? A questão era demônio mesmo. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, ele está falando de espécie, de hierarquia, de tipo. Esse tipo é diferente. Por que eu estou mandando sair e não sai? Porque é um outro problema aqui. Vou dar um caso para vocês aqui, para vocês me ajudarem. Estava tratando de uma moça muito agressiva, muito. E o espírito imundo não saía de jeito nenhum. De repente ela falou para mim assim, ó: só sai se você me der dinheiro. Só saio se me der dinheiro. Eu já tinha queimado, eu tinha lançado a fogueira do Senhor sobre ela. Eu uso sempre, eu gosto muito de usar o que está na Bíblia. Usei Daniel capítulo 3, Senhor aumenta a fogueira 7 vezes mais. Lembra quando ele aumenta 7 vezes mais? A mulher falou assim, só sai, demora, falou assim, só sai se me der dinheiro. Na verdade, o marido dela depois também ficou endemoniado. Primeiro era ela, depois era o marido dela. Então o casal endemoniado. De repente falou assim, só sai se você me der o dinheiro. O que tem aí? Fala. Baal. Mamon. Quem falou prostituição? Ela era prostituta. Ela não era casada, então havia uma mentira. Olha, eu vou repetir para vocês, o problema todo é a vergonha da escuridão. Ela não contou a verdade, ela chegou na igreja, bonitinha, com um casal bonitinho, um rapaz bonitinho, mentindo. É a minha esposa. É a minha esposa. Ela mentiu. A prostituição que é o quê? É quando você vende, você está vendendo um valor teu. A Babilônia é chamada de mãe de todas as meretrizes. É um espírito imundo. Na hora eu falei assim, pega o rapaz e tira de casa. Quando o moço saiu de casa, o demônio saiu. O demônio não saía por coisa alguma. Vem eu, deve depois de um outro casal, veio mais o meu pastor, mais a esposa dele, mais outro pastor, mas ninguém. Nós não expulsamos o demônio. O demônio não saía assim, sai. Era uma espécie. Como é que o demônio saiu? Depois que o pecado saiu. Quando o homem saiu da casa, o pecado foi. Normalmente, idolatria. Você tira o ídolo, o demônio sai junto. Agora, olha a maldade que tem. Alguns ministérios de intercessão, como não conseguem discernir o verdadeiro problema, devolve o problema para a dívida, para a vítima. Ó, não saiu porque ela é satanista. Olha só a maldade. A pessoa está indo buscar ajuda, e em vez de você ajudar, você coloca mais. Não, eu não sou satanista, eu não mexo com isso. Então, alguns ministérios massacram ainda mais a vida da pessoa. Você pode dizer assim, eu não consigo tratar.
nos grupos de WhatsApp que a gente vai ter aqui, algumas pessoas me pedem, perguntam assim, pastor, eu estou com um caso assim, assim, assado. Tem gente que acha que eu estou à disposição deles para responder tudo, né? Pastor, tem gente que me coloca, sem brincadeira, coloca assim 2 horas, eu não consigo. Resume isso aí, meu irmão, vai direto ao assunto, faz a pergunta que você quer fazer. Mas normalmente eles perguntam alguma coisa que eu já experimentei, falei assim, ó, isso é tal coisa, pode ir nisso aqui, por causa da experiência que você tem. Não tem médico que você vai lá, você fala 5 minutos, eu já sei que você tem. Tem ou não tem, gente? Ele é especialista naquilo ali. Agora, tem outras coisas que você me ajuda com a tua experiência. Pastor, eu fiz nesse caso. Então, nós temos um grupo que a gente fala, eu estou com um caso assim.